Lição 2: a abstração. Observamos uma propriedade da razão humana. Fica registrada aqui a diferença entre razão humana e inteligência. Inteligência é a faculdade que apreende a essência de cada coisa. Por exemplo, a essência da pessoa humana é ser racional. Inteligência pode ser intuitiva, indo diretamente à essência de cada criatura. Tal é a inteligência de Deus, que com um único olhar espiritual vê a essência de cada criatura. A inteligência pode ser discursivo racional, é a nossa também chamada razão. Nós só chegamos a definir as essências percorrendo o discurso interior ou depois de muito indagar a nós mesmos. O que é essencial em tal ou tal objeto? Erramos, corrigimos e finalmente chegamos a uma resposta adequada, ou não. É abstrativa ou pratica a abstração. E o que é abstração? Abstração, de modo geral, é considerar uma coisa sob um aspecto, prescindindo de outros aspectos da mesma coisa. Isso acontece, por exemplo, com os nossos sentidos. Num carro em movimento, os olhos só percebem a cor, os ouvidos só percebem o ruído, prescindindo de outras características desse carro, como o odor, a temperatura. Numa flor, os olhos só percebem a cor, o olfato só percebe o perfume, o tato só percebe a flacidez. Assim também procede a nossa inteligência, com efeito, mediante os sentidos externos, a visão, a audição, olfato, tato, paladar, percebemos diversos indivíduos humanos, Pedro, Maria, Joãozinho, Francisquinha. Uns são masculinos, outros são femininos, uns são velhos, outros são jovens, uns são grandes e gordos, outros são pequenos e magros. Pois bem, a nossa inteligência, ou razão, abstrai da masculinidade e da feminilidade, da gordura e da magreza, da velhice e da juventude, e que tornam esses indivíduos bem diferentes uns dos outros, e define que tais indivíduos têm a mesma essência. São seres humanos. O essencial neles não é ser homem ou mulher, gordo ou magro, mas é ser viventes racionais, animais racionais. Assim, nossa inteligência procede por abstração. Ela concebe as ideias de virtude, de bem, de triângulo. Ideias em filosofia usam-se como sinônimos os vocábulos ideia, noção e conceito. Ideias que excluem as características pelas quais a virtude é tal virtude, como a humildade, a caridade, o bem é tal bem, um copo de água para quem tem sede é um bem. O triângulo é tal triângulo, que pode ser equilátero ou isósceles. Há 3 graus de abstração. A abstração física, que prescinde ou abstrai das qualidades sensíveis, como a cor, o odor, o som, o gosto, né? De um objeto material. É o que fazem as ciências naturais. Estas estudam as plantas, a botânica, abstraindo da cor desta rosa, do tamanho deste eucalipto, do peso dessa vitória régia. As ciências naturais têm por objeto o calor como tal, o peso como tal, a velocidade como tal, a luz como tal. A abstração matemática é a que prescinde das qualidades e só considera as quantidades, os números, as figuras, a linha, o ângulo, o triângulo, as centenas, os milhares. E a abstração metafísica é a que considera o ser como ser, o ser enquanto ser, abstraindo de qualidades e quantidades, concebe-se as noções de ser, de verdade, de bondade, de unidade. Disso tudo se segue que os conceitos são cada vez menos determinados à medida que nos elevamos na abstração. A ideia de ser é a menos determinada de todas, pois convém a tudo o que é. Pedra, planta, animal, é racional, homem, Deus, e a tudo que pode ser, concebemos belas ideias que só existem em nossa razão. Inversamente, o indivíduo João, este pássaro, essa cadeira, é a realidade mais determinada. Vamos à lição 3, a divisão da filosofia. Há diversas maneiras de dividir a filosofia. Partiremos do fato de que a filosofia é o saber por causas últimas. Ora, há causas últimas propriamente ditas, além das quais não é possível retroceder. E causas últimas impropriamente ditas, ou causas últimas dentro de um determinado gênero. O saber por causas últimas propriamente ditas é a metafísica. Esta é a sabedoria no sentido estrito da palavra. Chega até Deus, considerado à luz da razão. O saber por causas últimas, impropriamente ditas, vem a ser dentro da filosofia, a filosofia da natureza. Essa se subdivide em cosmologia filosófica, que estuda a origem do mundo, o movimento, o tempo, a vida, a sua origem, e psicologia filosófica ou racional, que estuda a alma humana e as suas faculdades. A filosofia da natureza e a metafísica antepõem-se à lógica, que é a propedêutica, que ensina a pensar corretamente, de forma correta, evitando vícios do raciocínio, e pós-põe-se à ética. A ética, a propedêutica é a lógica, depois vem a metafísica e a natureza, e posteriormente, depois dessas, vem a ética, que difere dos tratados anteriores por ser filosofia prática. Ou filosofia, como a filosofia política também, que dirige os atos humanos para o seu fim supremo.
Ao passo que os tratados anteriores são especulativos ou não têm em vista senão o puro conhecimento. Então, onde se segue o seguinte quadro geral da filosofia. Começa com a lógica, que é a lógica formal menor e a lógica material maior. As subdivisões serão explicadas quando for abordado cada tratado. Vamos trabalhar isso aqui nas nossas aulas, nos nossos vídeos. A filosofia da natureza, a cosmologia filosófica, a psicologia racional ou filosófica, né, distingue-se da psicologia experimental e do tratado de teorias e sistemas modernos de psicologia, como as escolas psicológicas de Freud, Jung, o gestaltismo, o behaviorismo. Tem a metafísica, dentro da metafísica nós temos a teoria do conhecimento, a ontologia, o estudo do ser, né, a teologia natural, a teodiceia, o estudo de Deus de forma racional, a partir da razão do logos, da filosofia e não da teologia, que é o estudo de Deus a partir da fé. E a ética, né, que é geral, específica, ou especial, e filosofia social, política, que está dentro também aqui, né? No presente curso, proporemos a filosofia elaborada inicialmente pelo filósofo grego Aristóteles, é baseado esse curso aqui em Aristóteles e São Tomás de Aquino. Aristóteles viveu de 384 a 322 a.C. e desenvolvida posteriormente, né, uma filosofia tomista por São Tomás de Aquino, que viveu de 1225 a 1274. É a dita filosofia aristotélico-tomista. Tem por fundamento a distinção entre potência e ato. Potência é a possibilidade de perfeição e ato é a perfeição realizada. A Igreja recomenda a filosofia assim cultivada e proposta por São Tomás de Aquino como sendo um patrimônio filosófico perenemente válido, né, segundo o Código de Direito Canônico no Cânon 251. Não exclui, porém, a pesquisa filosófica dos tempos atuais. No próximo capítulo, nas próximas aulas, nos próximos vídeos, começaremos o percurso dos tratados filosóficos que serão expostos na ordem atrás apresentada. Então, o que é filosofia? Amor, a sabedoria e a ciência das causas últimas. E o que é a ciência das causas últimas? Que procura descobrir a finalidade, né, o princípio e a finalidade de todas as coisas. Como se distingue das ciências naturais ou particulares da filosofia? A filosofia é uma explicação mais racional, não tanto fundamentada na experiência. A ciência é uma explicação racional, mas basicamente fundamentada na experimentação científica. Como se distingue da teologia e a filosofia? A teologia é um discurso sobre Deus usando a fé, enquanto a filosofia é uma tentativa de compreender tudo que envolve o ser humano, toda a realidade, a partir da razão. Que é abstração? É abstrair das coisas a sua essência. Existem vários graus, nós vimos aqui os graus da abstração. A física, né, quando a gente abstrai os caracteres físicos da matéria. A matemática, quando a gente abstrai as qualidades numéricas e as formas geométricas das coisas, e abstração metafísica, quando a gente abstrai a essência das coisas. Quais são os tratados de um curso filosófico? Né? Lógica, filosofia da natureza, metafísica e ética. E dentro dessa tem suas subdivisões, como a lógica formal menor, material maior. Dentro da filosofia da natureza nós temos a cosmologia, que é o estudo do cosmos, do universo, né, da origem de todas as coisas. Filosófica, a psicologia racional ou filosófica, que busca aí, através da razão compreender a mente, né, humana e a alma humana. A teoria do conhecimento, que busca descobrir a origem, a finalidade, a forma de chegar ao conhecimento. Na metafísica, né, a ontologia, que é o estudo do ser. Dentro da metafísica, a teologia natural, que busca compreender Deus a partir da razão, e a ética, né, a ética geral, que pensa e reflete sobre o comportamento humano, e a especial, a filosofia social e política, que pensa sobre as ações humanas em sociedade. Que se entende por filosofia aristotélico-tomista? A filosofia desenvolvida a partir do pensamento, da reflexão das obras de Aristóteles e, em especial, de Tomás de Aquino, né, que vai repensar e vai contribuir, trazer algumas contribuições, algumas novidades ao pensamento aristotélico. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, e até a próxima.